Deus, o capítulo 19, o versículo 26. Amém? Isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. Disse assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? E o que Jesus está falando, o que era possível para Deus e impossível para os homens? Qual que é o contexto dessa palavra? Os irmãos lembram? O contexto era do jovem rico, ao qual ele não quis servir a Jesus. E os discípulos perguntaram a Jesus, e admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Né? Porque aquele jovem mancebo, ele não matou ninguém, não cometeu adultério, não furtou, não disse falso testemunho, ele honrou o pai e a mãe. Segundo ele amou o próximo como a ele mesmo. Porque ele disse no versículo 20: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas herdades. Amém? Aí os discípulos ficaram impressionados. O sujeito nunca adulterou na vida, nunca matou. Segundo ele amava o próximo como ele mesmo, e ele não vai ser salvo? Aí Jesus falou assim, aí perguntou: e quem pode salvar? Irmãos, o que fez eu fazer esse estudo hoje é que eu estava ouvindo um pastor explicando sobre esse versículo 26 de Mateus. Eu não sei o nome do pastor, que ele diz que nas nossas Bíblias diz assim: mas aos homens é impossível, né? Só que eu fui atrás e deveria, por nosso entendimento, não que como está na nossa Bíblia a gente vai entender errado, mas para ajudar o nosso entendimento da salvação em Cristo Jesus, a palavra mais correta, mais assim, assertiva, para que possamos ter um entendimento 100% correto, é o seguinte: disse-lhe Jesus, olhando para eles: com os homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, você quer ser salvo e quer seguir o caminho dos homens, é impossível. Ou seja, também conosco, né? Se a gente achar que por nós mesmos, porque para os homens, ou seja, para nós é impossível ser salvo por nós mesmos. Mas o que Jesus falou foi o seguinte: olha, você não consegue ser salvo andando com os homens. Você só vai conseguir ser salvo andando com Deus. Aí todas as coisas são possíveis. Você pode ser rico, pode ser pobre, mas você deixando a sua salvação nas mãos de Deus, aí é possível ser salvo. Homem nenhum pode ser salvo, mas com Deus ele consegue. Amém? Então hoje o estudo é sobre isso: como não ser salvo. É como não ser salvo, porque assim, as pessoas têm, como os discípulos, nós temos preconceitos, nós temos assim as nossas próprias opiniões de como ser salvo. Você vai falar com uma pessoa no mundo: ô irmão, Jesus morreu na cruz para a sua vida, e ele vai falar: ah, mas não matei ninguém, não roubei ninguém, blá, 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 não faço mal para ninguém. Igual esse jovem mancebo aqui. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, não adulterou, nada de errado na vida dele. Mas, infelizmente, não seria salvo. Por quê? Porque ele queria andar segundo os caminhos dos homens. Quando Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus. Quando Jesus propôs um caminho para ele, tá bom, você andou conforme os preceitos dos homens, agora você vai ouvir o preceito de Deus. Eu estou falando, você falou que eu sou bom, então eu vou dar meu preceito. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue a mim, terá um tesouro no céu. É o caminho de Deus para a vida dele. Que ele falou: não vou, eu quero continuar como eu estou. Ele sabia que não era salvo, mas quando ele teve
o encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: falta uma coisa, falta você andar com Deus. Ande com Deus e você vai ser salvo. Ele não quis andar com Deus. Não tem como ser salvo se não andar no caminho, na proposta a qual o nosso Deus fez para nossas vidas. E sabemos, a salvação é pela fé. A proposta da salvação, ela é pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Onde está isso? Romanos 10, do versículo 8 ao versículo 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Amém? Então a salvação, ela é proposta pela fé. Você tem que crer de todo o seu coração que a morte de Jesus Cristo na cruz não foi a morte de mais um que morreu na cruz, dos milhares e dezenas de milhares que o Império Romano morreu. Aquela morte daquele homem, daquele Galileu, daquele homem que nasceu em Belém, no tempo do rei Herodes, e que morreu quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, sendo Pôncio Pilatos governador e Herodes Antipas governador da Galileia. Ao ele morrer na cruz, aquele homem derramar o seu sangue, você tem que acreditar que aquele sangue é poderoso para perdoar e redimir e remir os seus pecados. E acreditar de todo o coração, é impossível, que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. É só isso, irmão. E o resto quem faz é Deus. Para ser salvo, é isso, é você acreditar. E aí, quem vai fazer a obra é Deus. Você já creu para a salvação, e agora é com Deus. E quem está com Deus para a salvação é salvo. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. É impossível a mim e a você conseguir a salvação, mas com Deus, andando com Deus, tirando os preceitos humanos, nós seremos salvos. Amém? Agora, algumas pessoas têm as suas fórmulas de serem salvas, que pode levar à salvação, e sempre são Jesus só não serve, só Jesus não é o suficiente, tem que fazer mais alguma coisinha, tem que participar de mais alguma coisa. Não, irmãos, a salvação é pela fé, não existe ritual para salvação. Amém? Amém. Você pode estar obedecendo ao Senhor para agradá-lo, mas para a salvação não existe ritual. Amém? Amém. Vamos lá. Algumas pessoas têm esses conceitos errados para ser salvo. Primeiro, acho que é o que mais acontece no mundo todo: pertencer a uma religião, né? A pessoa tem orgulho de estar em algumas religiões. Tem gente que faz de tudo para tirar pessoas das religiões a qual elas estão, para ir para a religião delas, porque elas acham que a religião delas é a religião verdadeira, as verdadeiras testemunhas, os remidos de Deus, os remanescentes de Jesus, eu não sei das quantas, o povo da última hora. Não, religião nenhuma pode salvar. A salvação está dada em Jesus, como Pedro falou lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum nome é dado para que não possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o único nome. Não, mas eu tenho que participar da religião tal, porque na religião tal é onde está o selo de Deus. E a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Glória a Deus. Não é participar de uma religião tal. Não é acreditar que algumas pessoas têm a verdade. Não, eu tenho que participar da igreja tal, eu tenho que participar do movimento tal, porque lá tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, e lá o Espírito de Deus que comanda. Irmãos,
Nós temos que ser comandados com o Espírito Santo. Andar com os outros para salvação é impossível. Só é possível ser salvo se andar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então pertencer a uma religião não vai resolver nada. Fui batizado na igreja católica, sei das quantas. Sou testemunho de Jeová, sou adventista, sou mórmon. Que são essas igrejas que têm esse negócio no coração, que eles são os verdadeiros. Não, irmãos. Não existe religião verdadeira. Porque o verdadeiro sacrifício foi feito por Jesus. O Joseph Smith não morreu na cruz. O Ellen White não morreu na cruz. Nenhum dos papas morreram na cruz e ressuscitaram no terceiro dia. Não é verdade? A salvação está em Jesus. Não pertencer a nenhuma organização. Mas estamos aqui, então não serve para nada. Nós estamos em comunhão com Deus e com aqueles que Ele salvou. É isso. Estamos em comunhão. Mas isso não vai definir a sua salvação. Não vai. Você pode vir aqui todos os dias, mas você está em comunhão com Deus? Não dá para saber. Eu creio que sim, né, irmãos? Eu creio que sim, né? Mas não é uma garantia. Essa garantia está em quem? Está em mim? Não. Está em Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor. Ou seja, penhor é o quê? O que é penhorar, irmãos? Quem sabe o que é penhorar? Penhorar é uma coisa valiosa que você coloca num local até uma pessoa devolver para a pessoa mesmo que é dela. Quase isso. É como se fosse um leilão? Quase. Estamos chegando perto. Penhor é o seguinte. Vamos dizer, eu quero pegar um empréstimo. Eu quero pegar... É como se fosse uma fiança. Isso. Eu quero pegar 10 mil de empréstimo. Aí eu vou numa casa de penhoras e falo, você pode me dar 10 mil reais? Eu vou conseguir te pagar esses 10 mil reais. Só que ele vai pedir uma garantia. Que garantia é essa? Eu posso dar meu carro de garantia. Se eu não conseguir pagar, ele vai no meu carro. É o penhor. O penhor é o meu carro. A garantia que nós vamos ser salvos é que o Espírito Santo nos selou. Jesus nos comprou com o seu sangue. E a garantia que nós vamos ser salvos é que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a garantia. Nós podemos ficar tranquilo. Porque a garantia não somos nós. Não, Jesus. Eu vou ser salvo porque eu faço parte da religião tal, porque eu fui batizado, porque eu passei por um programa doutrinário, porque alguém me ensinou, porque eu estou na religião certa. Não. Primeira coisa, uma coisa que me chamou a atenção, peguei em Atos capítulo 17, versículo 24. Paulo falando para os atenienses diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Atos 17, 24. A Bíblia diz: quem é o templo de Deus? Somos nós. Aqui é um salão, aqui é um local de reunião dos salvos, mas aqui não é o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Somos nós. Nós somos o templo de Deus. Aí fala, tem um templo tão bonito de Salomão, que Salomão fez de verdade. Lá em Jerusalém, no Monte Moriá, que coisa linda. Paulo está sendo claro, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque o templo de Deus somos nós. Somos nós. Então não adianta falar assim, não, eu estou no lugar certo. Você não tem que pensar que você está no lugar certo. Você deve falar, tem que estar assim como o primeiro homem que a Bíblia diz que foi salvo. Como o primeiro homem que a Bíblia diz que foi salvo, que eu sei que ele foi salvo, Enoque. O que Enoque tinha demais para ser salvo? Andava com Deus. Ele andou com Deus. É assim, irmãos.
Ele andou com Deus. A salvação não está no lugar. A salvação está numa pessoa. E essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo seu Espírito Santo nos garante a salvação. E que pelo poder de Deus o nosso Pai, Ele ressuscitou Jesus entre os mortos. Amém? Então muita gente, estou na religião boa, me batizei, né? Tem até toda a gente. É tão bonzinho, mas ele vai para o inferno, né? Não está seguindo os escritos da profetisa, não está seguindo os escritos do corpo governante, não está seguindo o magistério papal, vai para o inferno. Não vou nada, porque quem garante a minha salvação é Jesus, não são esses homens. Posso não estar debaixo de uma grande tradição, posso não estar debaixo de uma organização poderosa que tem rádio, TV, exército. É verdade, a Igreja Católica tem exército. É a guarda suíça. Já foi mais poderosa, hein? É que agora está fingindo que é fraquinha, mas já foi poderoso. Tem igreja que tem satélite no céu, e é caro mandar satélite para o céu. Tem igreja que tem satélite, rede de televisão, rede de rádio, mas nada disso transforma, não tem o poder de ganhar a mais simples das almas. Amém? Outra coisa, o engano das pessoas. Fazer coisas boas. Eu sou tão bonzinho. Meu Deus, não faço mal para ninguém. Meu Deus do céu, eu tiro de mim para dar para os outros. Por que eu vou para o inferno? Não tenho que ir para o inferno nada não. Eu sou uma pessoa tão boazinha. Meu Deus do céu, olha, eu fico duro dando dinheiro para os outros. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Né? Gente, como assim? Ninguém é bom o tempo todo. Sempre, uma hora você vai falhar. E muitas vezes você é bom num aspecto e é ruim em outros aspectos. Tem gente realmente que é muito boazinha assim, são, como o mundo fala, caridosas, né? Caridoso quer dizer amoroso, né? O amor de Deus. Mas são, na verdade, assistencialistas. Então ela é liberal do ponto de vista de assistir as pessoas. Se ele sabe que tem alguém passando fome, ele dá o que comer. Chega um mendigo, pede alguma coisa, ele dá dinheiro, dá um lanche, paga um marmitex. Realmente, irmãos, é importante ser assim, né? A Bíblia diz assim que nós temos que ser bom para com todos os homens, principalmente os domésticos da fé, entendeu? Então, assim, não é errado a gente ser liberal para ajudar as pessoas, de maneira alguma, é algo correto. Mas isso não é garantia de salvação. Esse negócio de ser uma pessoa boa para chegar à perfeição, né, não sofrer mais com a morte, é espiritismo. O espiritismo ensina isso. O espiritismo kardecista, nem todos os espíritos ensinam isso. O espiritismo kardecista, ele ensina que a forma de você conseguir vencer o karma, porque o karma dos hindus, ele é na verdade uma prisão. Hoje você é um ser humano, amém? Você é um ser humano. Só que amanhã você pode virar um rato, pode virar uma vaca, um gambá. É isso que ele ensina. Quer dizer, já tem pessoas meia louca falando que é bicho. Isso, é verdade. Por quê? E o que acontece? No hinduísmo, o hindu come carne? Não. Por quê? Porque ele pode estar comendo o vô dele. O vozinho dele que ele morreu. Vou comer, não vou não. De repente eu não vou. Tem uma religião chamada Jainismo, lá na Índia, faz parte do hinduísmo. Eles têm uma coisa bem interessante. Eles andam com máscara. Eles põem uma mascarazinha na boca. E não é para não pegar coronavírus, porque já faz mais de 600 anos que eles estão assim. Não é para pegar doença, não é para espirrar nos outros. É porque eles temem engolir um mosquito, engolir um ser vivo, porque aquele ser vivo um dia foi um ser humano. Talvez aquele ser vivo um dia foi até um Deus. Então ela tem o tempo dos ratos, que os ratos comem à vontade, eles comem no meio dos ratos, não tem problema nenhum. Se uma vaca entrar dentro da casa deles, ele deixa a vaca lá o tempo que quiser, a vaca mija e muita gente acha bonito tomar banho com o mijo da vaca, entendeu? Tem essas coisas, é verdade.
Então o pessoal tem esse negócio de boas obras, tem essas coisas que acontecem. Eu acabei até me perdendo um pouco. Mas assim, porque no hinduísmo o karma é um castigo. Hoje você é um ser humano, livre, poderoso, mas numa outra encarnação você pode ser um ratinho no esgoto. Você pode ser uma barata, você pode ser quem quiser. Aí o que eles fazem? Não come esses bichos, para não ter problema, só come e mata. Entendeu? Então é assim que funciona. Aí no espiritismo kardecista mudou. Não, se a gente fizer boas obras, a gente vai evoluir. A gente não vai transmigrar a nossa alma para uma outra forma de matéria. Não, a gente vai transmigrar a nossa alma para seres mais superiores e até outros planetas. Só que as boas obras não têm poder para isso. Isso é mentira. Isso está tirando aquilo que a gente acabou de ler. Está andando com os homens para ser salvo. Você tem que andar com Deus. Tem que deixar Deus agir na sua vida para que você seja salvo. Não é fazer as coisas dos homens, mas é deixar que Deus haja na sua vida. E olha que Paulo falou, esse versículo aqui é o textuário para quem crê nas obras salva. Efésios 2, do versículo 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, ou seja, você já não merecia, mas Deus deu um presente para vocês, a salvação, mediante o que? A fé. É crer no que Jesus fez e que Ele foi ressuscitado entre os mortos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nela. Os salvos irão fazer boas obras, mas não é para ser salvo. O salvo faz boas obras, porque é correto, mas não podemos confiar nelas para ser salvo. Porque a obra definitiva para a salvação, quem fez foi Jesus. Não importa quantos mendigos você tira da rua, não importa quantas pessoas você liberta da cachaça, não importa quantas casas de recuperação você faça, nada disso tem o poder de salvar nem a sua vida e nem a dos outros. Pode salvar da cachaça, pode salvar das drogas, pode salvar o casamento de alguma pessoa, isso pode acontecer, mas a salvação da ira vindoura, porque o que é a salvação? Salvar de quê? Né, irmãos? Eu sou salvo. Tá, você é salvo de quê? O que iria acontecer? O que quer dizer a palavra salvação? O quê? Isso, ele estava no caminho errado, né? Salvação é livramento. Salvação é ser guardado. O que acontece? Nós tínhamos um destino assim, certo e determinado. Era a perdição eterna. Nós éramos filhos da ira de Deus. Mas, por Jesus morrer na cruz, e nós cremos nisso, Ele nos salvou da ira vindoura. Isso que é salvação. É salvação da justa ira de Deus contra as nossas vidas. Mas quando nós cremos em Jesus, nós somos livres, fomos salvos disso, fomos tirados. Então a salvação é isso. Não é salvação, não é livramento das drogas, não é livramento de uma doença, livramento de um vício, não. É livramento da ira vindoura, é livramento da perdição eterna. Amém? Então não adianta, vou ser bonzinho e vai dar tudo certo, vou ajudar o próximo e vai dar tudo certo. É muito bom ajudar o próximo, é algo assim, realmente, irmãos, é salutar. É algo salutar, é algo realmente que a gente tem que admirar quem faz isso. É admirável quem se desprende do seu dinheiro, do seu tempo para ajudar uma pessoa. Eu admiro realmente pessoas esforçadas em ajudar os outros. Mas isso não vai salvar ninguém, amém? Porque se você acreditar nessas coisas, você está diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz, amém? Também tem algumas pessoas, isso tem mais na igreja evangélica, amém? Não todas as igrejas evangélicas, mas igrejas assim,
mais marginais, né? Que a gente nem conhece muito, a gente não tem muito contato, mas tem gente que ensina isso. Tem gente que acha que você não pecar, se você não pecar, você vai ser salvo. Se você aceitou Jesus, você não pode mais pecar. Então não, se a pessoa pecou, vai para o inferno, porque um servo de Deus não peca. Não, isso não está na Bíblia. Os salvos, infelizmente, irão pecar. Tanto que Jesus foi claro em dizer assim: se não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. Ou seja, nós vamos pecar. Isso que eu falo, olha, os homens vão errar com vocês, mas não se esqueçam, vocês erram com Deus também. E se vocês não perdoar os homens suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Às vezes a gente é tão bonzinho com as pessoas, mas a gente tem coisa errada com Deus, não é mesmo? A gente não... Eu estava vendo um rapaz brincando, mas ele falou a verdade e é algo que a gente está falhando mesmo. Se ao invés de a gente andar com o celular para cima e para baixo, andasse com a Bíblia, né? Aí ele gostando, ele escovando o dente com a Bíblia, ele sentando no sofá com a Bíblia, aí ele dormir com a Bíblia, sempre com a Bíblia, né? Então vai falar, eu estou sempre bem com Deus. Não tá, nós falhamos com Deus. A gente acaba falhando, às vezes que, hoje mesmo, hoje é sexta-feira, né? O bar está lotado. As pessoas não estão ligando se trabalhou a semana toda, estão cansadas, estão exaustas. Sextou, está lá no bar tomando cachaça, falando besteira, xingando, procurando algo para se prostituir, procurando alguém para se prostituir. Então nem aí, está lotado. Pode passar em qualquer bar, está lotado. Agora estamos aqui na palavra do Senhor. Muitos dos servos de Deus, não, estou cansado, a semana foi tão puxada. Ai meu Deus, foi tão ruim. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Pergunta isso? E o povo vai, né? Agora a igreja, a gente nem abre todo dia, as pessoas não vêm. Viria se a gente prometesse céus e terra. Se eu prometesse a solução de problemas de cura, financeiro, amoroso, né? Oh, meu Deus, olha, eu tenho a fórmula da riqueza. Eita, aqui estava, né? Aqui estava lotado. Pode vir que eu vou estender as mãos e serão todos curados. Aqui estaria lotado, não é verdade? Mas nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Reunidos para glorificar e exaltar o nome dele. Aí não cessou, né? Aí não cessou. Oh meu Deus, como o ser humano é egoísta. Irmãos, eu não vou julgar ninguém não, porque provavelmente a gente já foi assim. A gente pode ser assim no futuro, né? Às vezes a gente desanima, a gente não tem forças. Então é impossível falar, é só não pecar. A gente peca. E a Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 9: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse negócio que, não, é só não pecar, mentira, você vai pecar. Você tem que ter humildade de pedir perdão e sinceridade, né? Sinceridade. E o segredo, irmãos, realmente do perdão dos pecados é um arrependimento sincero. É você chegar diante de Deus ou da pessoa que você ofendeu com sinceridade que você não irá fazer mais aquilo. Que realmente você errou, você falhou, mas que você não quer mais fazer aquilo. É aí que não é o pedido de desculpa. Desculpa aí. Não, desculpa aí nada. Olha, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero fazer mais isso. Aí nós temos o perdão de Deus. Aleluia. Ele é fiel e justo para nos purificar. Amém? Amém. Vamos lá. Isso aqui é algo que muita gente
principalmente das nossas igrejas mais pentecostais, mais tradicionais pentecostais. Mudou um pouco, mas ainda há alguns irmãos que ensinam isso. Mas quando eu entrei na igreja era muito comum esses ensinos. Seguir regras rígidas. Quando, nos anos 60, mais ou menos, cada igreja que abria, não foi todas não, mas muitas delas, elas abriam o seguinte, que elas queriam ser mais rígidas. Quanto mais rígido, é porque aquela igreja era igreja boa. Se uma igreja permitia aparar as pontinhas do cabelo, a outra igreja, não, essa é a igreja de Deus não, porque a minha não pode nem aparar as pontas do cabelo. Se uma igreja permitia as irmãs passar uma gilete nas pernas, a outra, não pode passar gilete nas pernas não é de Deus. Tem igreja, quando eu entrei, tinha moda, não sei, hoje nem reparo, do paletó rachado. O paletó tinha uma rachadurinha assim, um paletó. Nada demais. Tinha igreja que queria ser tão rígida que falava que o diabo estava no meio do rasgo. Tem igreja, aí Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ela queria essas coisas mesmo. Agora Assembleia de Deus, não fala mal dos outros não. Assembleia de Deus. Não podia usar bigode. Por quê? Porque é nojento? Não podia usar bigode. Alguns falam assim, é porque o diabo fica debaixo da boca do bigode, fica debaixo do bigode do diabo. Gente, onde está na Bíblia? Não tem nada na Bíblia, zero. Tem igreja que não pode usar barba. Gente, onde está na Bíblia que não pode usar barba? Tem igreja que os irmãos não pode ficar sem gravata, lembra lá? Sim, se você chegar na igreja sem gravata, você não pode sentar no púlpito. Para mim, tribuna de honra já é algo totalmente fora da Bíblia. A tribuna de honra é a sala VIP dos evangélicos, não tem nada a ver na Bíblia. O maior de todos, o maior é o servo de todos, né? Não tem essa, vocês são a ralé e aqui está os VIP, aqui está os importantes, aqui está aí é a raia pequena e aqui está os tubarão, né? Não, gente, todos nós temos que ser servos uns dos outros. Então muitas vezes tinha essa coisa mesmo, né? Quanto mais rígido, mais rígido. Eu conheci um irmão que era tão rígido que ele não tomava banho de sabonete. Vaidade. Era casado? E aí tomava banho com sabão em pedra? Não, só sabão. Não, só sabão em pedra? Não, sem sabão, não tomava banho de sabão, não tomava. Era só água, aí ele usava aquela esponja vegetal, entendeu? Não passava perfume porque era tudo vaidade. Entendeu? Então tinha esse negócio de quanto mais rígido você fosse, era uma prova que você era salvo, né? Tinha esse negócio. Tinha. E tem lugar que ainda pensa assim. Às vezes você, vamos dizer, você é um homem de Deus, você jejua, você vigia do mal, sei lá, deve ser vigia. Aí você tem uns buraquinhos na pele e deixa a barba crescer para não ficar os buracos da pele, que às vezes não tem que tirar aqueles buracos. Dependendo da igreja da pessoa, ela te julga. Em nome de Deus não. Está usando barba. Mas aonde está na Bíblia que barba é pecado? A Bíblia o tempo todo ensinando a pessoa a usar barba, eu não sei disso. Eu não uso porque, irmãos, é cultural, né? Nossa cultura não vê bonito a gente usar. É verdade, né? Até falar bem da barba de Arão, não tem na Bíblia falando mal de barba. Então, assim, não tem. Isso aí foi um costume da Igreja Católica, porque os romanos não usavam barba. A Igreja Católica pegou esse costume e passou para todo mundo, e o pessoal fica ensinando para de usar barba. Não está na Bíblia. Né? Da mulher também, as irmãs sofreram demais. Era muita proibição para irmãs, muitas. Nossas irmãs, misericórdia, tinha proibição para tudo era terrível. Tem coisas realmente que a Bíblia condena, né? A Bíblia diz para que tem que usar um vestido honesto, né? Com pudor e modéstia, evitar a lascívia a todo custo. Eu acredito, né, irmãos, como, né, posso estar errado, mas eu creio
que 1 Timóteo 2,9, Paulo está realmente condenando os de joia, sim, eu creio, né? Não sei, não dá muita ênfase, né? É o único versículo do Novo Testamento que realmente critica os de joias. Então não é algo assim que você a ferro e fogo, né? Ah, não, a ferro e fogo você tem que parar, né? Mas nesse sentido eu acho que é o próprio Espírito Santo que trabalha na gente, sim. porque é usar o Espírito Santo de mim, certo? É como o Paulo falou, tem gente que, né, só come legumes, outro come carne, né? Faz para Deus, né? Não é verdade? Mas o que eu posso dizer com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, Paulo está criticando os exageros. Os exageros ele está criticando. Tem gente que é uma árvore de Natal ambulante também, né? Então aí já fica difícil. Vai para o inferno? Não sei, isso é entre ele e Deus, anda com Deus, né? Mas que há uma recomendação bíblica para evitar o uso de joias? Tem. Não vamos também... E tem base. No Antigo Testamento também Deus pediu para tirar joias. Está em Êxodo 33. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia assim: ah, não, é coisa da cabeça dos homens. Não é coisa da cabeça dos homens. Existia isso sempre foi ensinado. Só que a Bíblia não dá tanta ênfase assim. Mas vamos tirar da cabeça, por exemplo, olha, porque a fulana não usa brinco, ela é mais crente do que aquela que usa. Não, isso não existe. Porque, irmãos, muita gente pensa diferente de nós, mas muitas vezes são mais crentes do que a gente, irmãos. Eu me lembro que quando eu era mais novo, e tinha uma irmã da nossa igreja, assim, eu desprezava um pouco, né? Assim, não via ela como muito crente, não. Mas um dia conversando, que ela falou: todo dia eu acordo e eu oro meia hora e leio minha Bíblia. Eu falei: eu não faço isso. Então ela é mais crente do que eu. E eu, né, tinha um certo desprezo. Então você vê, né, às vezes a pessoa não pensa como a gente, mas a vida piedosa dela é muito melhor que a gente. Jejua mais, ora mais, vigia mais, estende a mão, se esforça mais para abençoar o povo de Deus. E a gente muitas vezes segue a Bíblia, tudo bonitinho, mas não temos uma piedade tão profunda como alguns. Tem gente que é muito piedoso. E às vezes tem uns ensinos meio malucos, sabe? Ensinam umas coisas assim, nada a ver, mas são crentes, são pessoas que realmente servem a Deus de todo o coração. Mas esse negócio que quanto mais rígido, mais crente e não vai levar ninguém para o céu. Não tem poder de salvação a gente usar saia lá embaixo. Não tem poder de salvação andar de terno e gravata. Tem uma igreja no Rio, né, que tem esse costume, né, que as irmãs usam vestidão, né? É um vestidão horrível, parece roupa de saco. E aí para os homens, o homem tem que andar de terno e gravata. A mulher anda com um saco, né, uma estopa de batata, né? Uma estopa de batata. E o homem, terno e gravata. Bonito, né? Por que a irmã não pode usar um vestido bonito, pelo menos? Mas não, a irmã tem que usar um vestido bonito, um vestido, né, sem decote, sem marcação, que não leve a lascívia, porque lascívia é pecado, amém? Não, a irmã anda com um saco de batata, né? E o varão já parece um advogado, parece um doutor, um engenheiro, né? Pelo amor de Deus, isso aí... Mas não salva, isso é besteira, isso aí não vai levar ninguém para o céu. Porque, olha o que está em Colossenses capítulo 2, do versículo 21 ao versículo, até o último versículo do capítulo 2, diz assim: olha, tem a piedade, tem a aparência de piedade, tais como: não toques nisso, não prove, não manuseie, as quais coisas todas hão de perecer, vão acabar pelo uso, segundo preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida-se e severidade para com o corpo, mas não tem nenhum valor no combate contra a satisfação da carne. Ou seja, nossa, a pessoa não põe nem um perfuminho, a pessoa não passa um sabonete, vai levar para o inferno? Não vai, né? Vamos ser sinceros também, né?
É bem nojento, mas não vai levar para o inferno, né? É só bem nojento, né? Mas não vai levar para o inferno. Ó, uma pessoa que de repente colocou no coração: olha, eu realmente quero andar sempre de terno e gravata. Amém. Não tem problema. Só que, assim, as igrejas ensinavam que quanto mais rígido era melhor. Tinha igreja que você ia entrar, essa igreja é engraçada. Tinha uma irmãzinha com um cabinho de vassoura. Sem a vassoura, só o cabinho. Aí ela media a sua saia. Se a sua saia subisse um pouquinho do joelho, volta para casa. Tinha que estar a 4 dedos abaixo do joelho. E tinha igreja que era tão rígida que mesmo se a irmã chegasse aquela saia arrastando pelo chão, era vaidade. Não, é vaidade. Você tem que andar com uma saia 4 dedos abaixo do joelho. Não pode andar com saia arrastando no chão, não, porque é vaidade. Mas como assim vaidade? A irmã está usando com modéstia, né? Como assim? Não tem muita lógica. Isso não leva ninguém para o céu. Por mais isso nós sejamos, não leva ninguém para o céu. Mas também tem outro lado, que é viver a Deus dará, viver a lá vão ter. Acreditar que vivendo em pecado será salvo, porque é escolhido. Tem gente que também pensa assim: ah, Deus já me escolheu, eu vou viver a vida que eu quiser. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Porque Ele vai condenar alguém que vive no pecado, mas, entre aspas, não tem promessa, e vai salvar alguém que vive e gosta do pecado e peca de forma voluntária e consciente. Porque Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Você não sabendo. Como Paulo falou: olha, eu fiz tudo aquilo, mas eu fiz na minha ignorância. Ele achava que ele estava certo, perseguir a igreja de Deus, prendendo, espancando, matando. Para ele estava sendo zeloso das coisas de Deus. Mas quando Deus se revelou para ele, falou: me perdoa, não vou fazer mais isso, vou fazer o contrário. Se eu me esforcei para matar, agora eu vou me esforçar para salvar as almas, né? Então muita gente peca na ignorância. Mas tem gente que pega de forma voluntária e gostosamente. Gosta de pecar. Por quê? Acredita que vai ser salvo. Não, eu fui batizado. Não, Deus me revelou que Ele tem uma obra na minha vida, então não tem que me tirar do céu. Irmão, não vai. A salvação, ela não é pelas obras. Mas não há condições de você pecar voluntariamente e achar que está garantido a sua salvação. Na verdade, você está matando Jesus novamente. Não pode fazer isso. Vamos orar que quem pensa assim, um dia se arrependa e veja que fez errado. Olha, realmente, né? Eu fiz ignorante, achando que seria salvo de qualquer maneira. Mas se morrer desse jeito, não vai para o céu. Não tem condições. A pessoa vive no pecado, morre no pecado, vai para o céu. Mas quando eu falo morrer no pecado, não é que peca, mas é que vive chafurdado na lama, gosta da lama. Não tem como, né? É o que eu acabei de falar, é o tal do sextou. Sextou, já vou pro bar, já vou me prostituir, já vou me drogar. Não, pelo amor de Deus, aí você morre e vai pro céu porque teve uma promessa que você seria salvo. Não, quem vive no pecado não pode ir pro céu. Está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem vive no pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e quem não ama o seu irmão também não é de Deus. Amém? Na Bíblia, na nossa Bíblia, assim, quem peca, não é questão de quem peca, é quem vive no pecado, é gostar do pecado, realmente o pecado é um estilo de vida. É um estilo de vida. Sabe aquela pessoa que já acorda e já toma sua cachaçinha? Eita! Né? Já está no pecado. Mas vamos para o céu porque
Eu me batizei na igreja católica, me batizei na luterana, me batizei na presbiteriana, na igreja reformada, então já estou selado, já faço parte do povo de Deus. Não vai para o céu, amigo. Se você viver no pecado, você não vai para o céu. Viver na cachaça, viver fazendo tudo que não presta, vai para o céu por quê? O que nós temos melhor do que os outros? Irmãos, o que um evangélico, um reformado, um protestante, um católico, um ortodoxo tem melhor do que os outros e viver para o pecado e vai para o céu? Não, Deus não é injusto. Não é injusto, tá? Cai naquela, mas eu estou na religião certa. Não importa a sua religião, se você não andar com Deus, não tem como ir para o céu. Tem que andar com Deus. Amém, irmãos? Então, são essas palavras hoje e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.